Olá, querido aluno, tudo bem com vocês? Espero que sim, de verdade. Então, a professora Nilce Santos está de volta, então sejam todos bem-vindos para mais uma aula. E essa aula de hoje está iniciando assim do modo bem retrô, não é? É porque ela vai falar de uma data bem antiga, tá? De um feriado bem antigo na nossa história e que a gente precisa conhecer, que é o dia 7 de setembro. Mas também vamos falar sobre o dia 5 de setembro, que se refere ao nosso estado, o Amazonas, tá bom, meus amores? Então fiquem até o final desse vídeo para que vocês descubram o significado dessas duas datas, que geralmente a gente fala que é na Semana da Pátria, que é o dia 5 de setembro e o dia 7 de setembro. Vamos descobrir juntos o significado e no final do vídeo a gente vai fazer uma atividade bem legal e divertida, tá bom? Fica comigo, vamos descobrir agora. Então, meus amores, dia 5 de setembro se comemora o dia da elevação do Amazonas à categoria de província. O que isso significa, meus queridos alunos? Que, a partir desse dia, o nosso estado, o Amazonas, deixa de pertencer à província do Grão-Pará e se torna independente. Então, é por isso que é comemorado o feriado aqui no todo o nosso estado do dia 5 de setembro, tá bom? Também nesse dia, 5 de setembro, a gente comemora o Dia da Amazonas, justamente por enfatizar esse feriado da elevação do nosso estado. Comemora-se também o Dia da Amazônia para que a gente possa se alertar e cuidar ainda mais da nossa Amazônia, tá bom, meus amores? Então, agora vamos falar sobre o dia 7 de setembro. Dia 7 de setembro, meus amores, como vocês podem perceber, a professora Nilce Santos está com o rostinho pintado, mais ou menos da nossa bandeira do Brasil. Porque justamente esse feriado do dia 7 de setembro, ele se refere a um marco histórico para o nosso Brasil, que é conhecido como a nossa independência. Então, dia 7 de setembro é comemorado o que mesmo? A independência do Brasil, isso mesmo. Só que para que vocês possam compreender ainda mais e ficarem mais espertos sobre essa data, a professora Nilce Santos vai contar uma historinha para vocês bem divertida, que é falando sobre esse dia 7 de setembro, sobre a nossa independência. Então fiquem de olho que vai começar a nossa leiturinha de hoje. Então, vamos à nossa leiturinha de hoje. Em 22 de abril de 1500, o Brasil foi descoberto. Em 1808, o rei de Portugal veio para o Brasil com toda a sua família. Em 1821, Dom João e Carlota Joaquina, pais de Dom Pedro, voltaram para Portugal. Depois de crescer no Brasil, Dom Pedro se apaixonou pelo Brasil e pelo seu povo. Enquanto isso, na época, Dom Pedro e Leopoldina ficaram como representantes da coroa portuguesa. Em 9 de janeiro de 1822, foi considerado o Dia do Fico, porque eles queriam que Dom Pedro ficasse. No final de 1821, tinha uma carta que dizia: Pedro, volte logo a Portugal, pois tenho planos melhores para você. Depois do ato heróico de Dom Pedro, o povo o aclamou como imperador do Brasil e sua coroação foi no dia 1º de dezembro. O Brasil se tornou colônia de Portugal. Em 2 de setembro, Maria Leopoldina, com o auxílio de José Bonifácio, assina a Declaração de Independência. E aí, então, dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro brandou: independência ou morte. Mas somente em 1824, a independência do Brasil foi reconhecida por Portugal. Então, conhecemos o famoso dia 7 de setembro, independência do Brasil. Então, agora a gente vai fazer algumas perguntinhas para ver se vocês compreenderam o assunto, tá bom? A professora Nilce Santos vai fazer a pergunta. Primeira pergunta do nosso jogo de perguntas sobre os nossos feriados é: aqui embaixo, primeiro, o que é comemorado no dia 5 de setembro e por quê? Aí você coloca no seu caderninho a resposta dessa pergunta, tá bom? Segunda pergunta:
O que é comemorado no dia 7 de setembro e por quê? Nos vídeos a professora explicou direitinho o que é comemorado nessas datas e o motivo de que é comemorado, tá bom? Terceira pergunta do nosso quiz, da professora Nilce, é: quem foi que declarou a independência do Brasil? Coloquem aqui, tá bom? Aliás, coloquem no caderninho de vocês essa resposta. Agora, depois das nossas 3 perguntinhas, vocês irão fazer a quarta e a quinta atividade de hoje, que é em forma de desenho, tá bom? Na quarta, você vai desenhar uma forma de conscientizar as pessoas sobre a preservação da Amazônia, tá bom? Na quinta questão, vocês irão fazer uma linha do tempo sobre os acontecimentos que geraram até chegar à independência do Brasil. É só você dar uma olhada na historinha que a professora contou e você vai ver algumas imagens que vai aflorar a sua imaginação. Mas use a sua criatividade e faça bem bonito e manda para a professora Nilce, tá bom? Eu sei que vocês são capazes, espero que vocês tenham compreendido bem esse conteúdo de hoje. Sucesso na atividade de hoje e lembrem sobre a importância desses 2 feriados de setembro, tá bom, meus amores? Até mais!